É tipo pra ganhar um título. Liga pro raio que o parta. Liga pra quem vocês quiserem. O aproveitamento lá sem o trio é um número para não cair. E o de 67 é para brigar pelo título do brasileiro. Mas o ambiente fica tão ruim. Fala, nação corintiana. Bora para um react aí do Neto, falando do Corinthians, falando do Memphis Depay, o Corinthians paga, não paga, e falando um pouco de como o Corinthians depende dos 3 jogadores do ataque do Corinthians. Bora lá. Aí o Memphis tem 11 milhões para receber, certo? Não é isso? Isso. E mais 1 milhão de euros também. Qual é a parada disso aí? Juntando tudo, luvas, bônus atrasados, 11 milhões de reais que vai ter que pagar até setembro. E o Corinthians quer fazer aquilo que foi feito com Augusto Melo e com aqueles que hoje querem ficar no poder, querem até ser presidente do Corinthians. Tem um aí, eu não sei quem é o cara, falou que tem 5 bilhões para dar pro Corinthians. Vocês acreditam nisso, gente? Mas se você vender todos os boi que tem, dá 5 bilhões, velho. O cara, eu tenho 5 bilhões, mas eu preciso ser o presidente para trazer os 5 bilhões. Pô, mas pera um pouquinho. Sabe? É uma coisa inacreditável. Fizeram um contrato com ele, aí agora não tem dinheiro para pagar, o cara tá machucado. Qual é a ideia, Souza? Então, a ideia é que ele, sem jogar, já está fazendo muito mal ao Corinthians, né? Teve uma lesão agora. Cara, eu tenho falado aqui que o Memphis não tem culpa nenhuma desse contrato. A culpa foi de quem chamou ele para viver essa aventura e fazer um contrato como esse, de um jogador de futebol. E agora precisa pagar. Precisa pagar. Fizeram, ele foi colocando todas as coisas, os caras foram aceitando. O cara foi aceitando. Foi aceitando porque, assim, no Corinthians tem uma tática, eles vão empurrando pro outro presidente, entendeu? Não interessa, olha aí. Sim, a gente tá falando do Corinthians, mas não é só o Corinthians. Não, por quê? Porque o São Paulo é assim, o Atlético Mineiro é assim, o Corinthians é assim, o Palmeiras já foi assim, o Santos é assim, o Brasil é assim. Vai empurrando pro outro, aí, vai segurando essa bucha aí que eu não vou deixar zerado pra você, não. Todos eles querem o poder. Não quer o dinheiro, é o poder que eles querem. Então, por isso o Corinthians está pagando por toda essa má gestão que já vem de muito tempo. O clube está impossibilitado de poder contratar. Mas aí... me parece que o Osmar Stabile já está conversando com os caras para tentar fazer o acordo em relação ao Memphis, em relação também ao Félix Torres, para tentar fazer um acordo. É isso, Exato. Quesada, por favor? São 33 milhões e 400 mil reais. Quem que foi o louco, o gênio, desgraçado, né? O gênio que pagou 32 milhões pelo Félix Torres, cara? Eu não vou falar. Não é muito louco? Eu não quero tomar processo. Era para pagar, né? Mas quem fez isso estava alcoolizado, né? Isso é coisa de... O cara bebeu um litro de uísque. Ou também viu coisa que não queria ver, né? Porque assim, Neto, desculpa, cara, a gente já... Craque, Neto! Craque, Neto! A gente já sabia que aquele cara, que o Félix Torres, não é craque, nem lá no Equador, mas por que ele joga de titular na seleção equatoriana, que vai pra Copa do Mundo, e joga tão bem? E teve um jogo que ele jogou bem de lateral direito. Ele jogou um jogo em 100. Um jogo em 100 eu também joguei na minha vida. Foi o jogo que os caras viram. Exatamente o jogo que os caras viram. Quando eu joguei contra os velhinhos do asilo, um tinha 80, outro tinha 90, eu deitei nos caras, entendeu? Agora, o Corinthians precisa acertar essa coisa do transferban, porque se não acertar o time até o final da temporada, não vai contratar mais ninguém. E sem Memphis numa reta final. Carrillo só ano que vem. Yuri, a gente não sabe como volta. Como comentarista, pra mim, quem faz muito mais falta é o Yuri Alberto, cara. Muito. Mas não tenho dúvida disso. Agora, como ele que vai voltar, né? Qual é a condição dele para voltar? Não, o Yuri Alberto não vai voltar. Ele fez a hernia inguinal. Então, e aí? E aqui, ó, não vai voltar. Só vai voltar daqui 2 meses. Acabou. Pra mim também, o Yuri Alberto faz muito mais falta que Garro e Memphis. Apesar dele não estar fazendo gol, tá perdendo muito gol, ele abre espaço. E o Memphis não tem culpa, né? Do contrato que fizeram com ele realmente é bem alto. E o Corinthians precisa realmente contratar uns 3, 4 jogadores aí pra brigar pelo menos ali pelo G8. Senão vai ser difícil. A ideia, Paulo do Vale, em relação ao Corinthians, sem Memphis, sem Yuri Alberto, seu Carrillo também, que não volta esse ano, e o Garro, que deu uma entrevista, passou meio desapercebido, que ele disse que o joelho dele não tá legal. E aí, Paulo do Vale? E também o Dorival, né? O Dorival ele é muito protocolar nas coletivas
E ele fugiu um pouco do tom recorrente dele nas entrevistas, né? Mostrando um certo desespero, mostrando que não tem muita saída. Não tem peça, né? Não tem peça. Nada contra o Guinegão e o Kaique, 2 meninos. Não, mas deveriam os dois serem responsáveis para Kaique- fazer os gols. E o Kaique entrou bem pra caramba no time. Bom, não, o menino também, o meia esquerda, que é bom de bola. Dieguinho, que ele chama? Dieguinho. Dieguinho. Bom de bola, mas Kaique, Dieguinho. não é o momento deles. Quem tem que jogar é o Memphis, o Garro tem 20 jogos, 1 gol. Imagina eu jogando no Corinthians, na década de 90, e eu em 20 jogos não fazer, 5 gols. Tava quebrado. A imprensa tava me massacrando. Hoje, você dá um pauzinho nesses caras, comigo não, né? Assessor que liga, cara que liga aqui, que quer ligar no quarto andar, liga no terceiro, liga no segundo. Liga pro raio que o parta. Liga para quem vocês quiserem. Porque é inacreditável o meia esquerda, que joga, o Corinthians que joga com 3 volantes, o Garro não fazer 5 gols. Agora, ele não faz porque ele tá com o joelho machucado? Pelo amor de Paulo do Deus. Vale, Quesada e Souza. E assim, dentro desse cenário do Corinthians agora, o Dorival, ele precisa ser respaldado pela diretoria, porque o elenco é muito curto. Eu sei que o Dorival, muitas vezes, ele pode não ter o perfil de Corinthians, mas com tudo isso que vem acontecendo, o Dorival é o único que pode salvar o Corinthians Não de tenho alguma dúvida forma. disso. Não tenho dúvida disso. Mas, Quesada, eu acho que o Dorival tem que fazer algo diferente. Por que eu joguei tão bem nos 2 jogos contra a equipe do Palmeiras e eu fui superior ao Palmeiras, que não tem mundial, diga-se de passagem, e nunca vai ter? E aí, Quesada? Se tivesse esse comprometimento, o Corinthians Tem brigaria mundial. por G4 no Não Campeonato Não Brasileiro. tenho dúvida disso. E se voltar a jogar como jogou contra o Palmeiras, é o grande favorito para conquistar a Copa do Brasil. Mas é o seguinte, né, Neto? Vamos falar a verdade. Porque Craque, se né? passar do Atlético Paranaense, tá nas quartas, tá na semifinal. Aí pega Atlético Mineiro ou Cruzeiro que jogam, né, a outra semifinal na outra banda. O problema é o seguinte, se você atrasa salário para jogador de futebol, Esquece, irmão. você arrebenta o ambiente, aí o técnico... Você viu, foram cobrar o Memphis Sabe no jogo lá? O Memphis falou... Deixa eu "Vocês te não dar um tão adendo, pagando, vou pô." te dar um adendo aí. Sim. Sabe qual é o problema quando atrasa o salário? Porque atrasa o salário de todo mundo, certo? Sim, Então, aí o cara ganha 6 milhões. o Memphis. O cara ganha 2 milhões, 1 milhão, que é um absurdo. Absurdo num país quebrado, num país que não tem esgoto, num país que não tem educação, e nunca teve, falar a verdade. É agora, é antes, é com todo mundo, irmão. Aí, para um jogador de futebol, ele ganhar 1 milhão, é insano na minha cabeça, sacou? Isso passa da minha memória, eu como pai, como jogador ex-jogador de futebol, não é possível. Aí, atrasa o salário. Aí, a maioria ganha pouco. O que ganha muito, não reclama. Ok. Mas o ambiente fica tão ruim, mas tão ruim, sabe por quê? Porque o cara que ganha muito, ele não reclama, ele fica quieto. E aí o ambiente fica do jeito que fica o ambiente do Santos. O Santos tem um cara que ganha 21 milhões. Aí, os outros que ganham pouco, no sentido do jogador, não daquilo que as pessoas ganham na vida, aí ele fala lá, o cara ganha 20 milhões, tá chorando, e nós que corremos para ele e entrega a nós. Aí vai lá no Corinthians, olha lá, ó. Pô, o salário tá atrasado, o cara tem 15 assistências, ganha 1,5 milhão, eu não ganho no ano. Deixa ele jogar. E é assim em todos os segmentos. Aqui também. Porque muita gente reclama do salário, muita gente reclama que faz um monte de coisa, e tal coisa, tal coisa. E aqueles que reclamam disso, pedem para ir embora. Vai embora. Mas isso não acontece. Isso não acontece. Esse é o grande problema para mim, que acontece. Eu lembro, quando você sempre atrasa o lembro salário. daquele Você meme. definiu bem, né? Pro Memphis não vai fazer muito... Sempre lembro daquele meme. Já parou e pensou, o que passa na cabeça dessa pessoa? Ai, cara, Neto é demais, cara. muita diferença, não vai fazer falta, né? Receber 10 dias depois, 15 dias depois. Mas, por exemplo, você descobriu um negócio Se aí. ele ficar 10 meses sem... Desculpa, que sabe que você vai falando Não, dentro da minha claro. cabeça. Quantos meses o Cássio ficou sem receber? Pô, teve um ano em que ele foi... 11 meses. 8, Ele 11 pagava, É. ele pagava salário dos funcionários. É. Certo? Vamos supor que fique 10 meses sem receber o Memphis. Quanto que dá em dinheiro? Esquece. 70 milhões. Esquece, não fica. 70 milhões.
Mas aí a responsa, Netão, E não fica, né? da direção, Não fica, não. da gestão do esporte, que não pode. Porque aí é o seguinte, não é que eu vou defender o Memphis. O Memphis não chegou com o revólver e colocou lá na cabeça do Augusto e falou, eu quero ganhar 6 milhões de reais por mês, tá? Se algum trouxa caiu nessa pegadinha, tá assinado, tem que pagar e ponto Porque no final. começo era 3 milhões, lembra? Quando a depois empresa depois deu? vai aumentando. Lembra ou não? Que era 3 milhões? Quase Virou 4. 6. Quase 4. Agora é o seguinte, Começou a vazar. Por quê? Porque um dirigente cai, Claro. o outro diretor Vai soltando. pressionado, você Lógico. vai soltando. Eles soltam pra gente mesmo. Agora, são 42 milhões de reais Por que o mês. presidente confirmou para você o custo Corinthians. 42 tá? milhões. Não é só jogador, é funcionário, Não, é tudo. O Corinthians gasta 42 milhões por mês. O funcionário que ganha 1.000 e pouco, esse você não pode atrasar de jeito Mas nenhum. atrasa. Então, é isso é que não pode, entendeu? Aí, Aí, acabou. como é que é o ambiente? E aí vem agora, sem os 3 jogadores mais importantes em relação ao Corinthians, e eu não tenho eles contra o Atlético Paranaense, que vai ser na quarta que vem, certo, Cascão? E aí, Os Souza? 3, sem Ranieri também, né? Que tá Ranieri que suspenso, tomou o terceiro tá amarelo, que é suspenso. bom de Carro bola. meia boca. Craque, uma coisa é fato. Sem esses 3 jogadores, o Corinthians sofre muito. A gente viu o jogo. Já falou várias vezes. Os 2 jogos contra o Palmeiras é uma prova disso, entendeu? Posso te colocar uma coisa? Claro. A gente não falava isso do São Paulo? Falava, Sem Lucas e falava. Oscar? E que eles estão jogando? Lucas, Oscar e Caleri? Eles Não tão estão. tão sem jogar Aí o os que o três. Crespo fez, então, de diferente que tem que fazer o Dorival Júnior? Mudou o sistema. Muda o sistema, Ele mudou irmão. o sistema, Com começou- 4 volantes, começou um a botar lateral 3 não desce, zagueiro, os 2 zagueiros é porrada. Muda o sistema, irmão. Ele mudou o sistema, botou Não 3 ganhou zagueiros, 15 pontos o São Paulo? Ganhou 15 pontos. Tem que mudar agora. É muita dependência desses 3 jogadores, porque a qualidade cai muito sem eles 3. É só você ver o Corinthians com eles 3 e sem eles 3. Tô vendo a Tem bike números do- aí que diz que eles, do Guinegão. os 3 juntos Imagina perderam o 2 Thales jogos. fazendo isso, Então, impossível. há uma dependência muito grande. Depois que o Memphis Bike não, né? A puxadinha. ficou o Yuri ainda em um jogo. E Ô, Souza, ô, Mateuzinho, pô, não é possível, cara. Como é que você pode fazer um pênalti desse, cara? Você vai com o pé direito, você não é saci, você não é o que não tem perna aqui. Como que chama o que não tem perna aqui, Cascal? Esqueceu. Fausto. O Fausto. Fausto não tem uma perna aqui, mas não anda nem de muleta, velho. É. E vai. O dia que a Mariana cumprimentou ele arrancou a muleta, que a Mariana é bonita, ele caiu e bateu a cara no chão bêbado. Aí o cara vai dar um carrinho com a perna direita e você tem a outra perna. Porque, ó, eu não sei se o cara dá um carrinho e deixa a perna, né? Não, Roberto Carlos, na verdade. Pô, dá o carrinho, olha lá, deu o carrinho. A perna esquerda vai. Ele faz o pênalti, não é com a perna direita, é com a perna esquerda. Quando ele dobra a perna esquerda, ele derruba o jogador. Pô, meu irmão, então Muita abre burrice, aqui pra cara. mim. O cara Abre ia aqui. lá, o cara ia Cara, você cortar vai dar pra o carrinho, trás, ia pra faz linha de aqui, funda. ó, e dá Pelo o amor de carrinho Deus, aqui, só ó. parar, nem precisava dar o carrinho. Cara, como não pensa? Caiu muito o nível. Números do Timão com e sem o seu trio de ataque. Os caras são tudo Carlos e Mão de Andrade, né? Não precisa nem escrever essas coisas, mesmo o Cascão gosta. Vamos lá. Com o trio, são 24 jogos, 14 vitórias, 6 empates e 2 derrotas só. Olha que impressionante, Corinthians, cara. 45 gols marcados, 20 gols sofridos, 67%. 2 derrotas. É pra campeão. É time pra ganhar um título. Aí sem os 2. 46 jogos, 22 vitórias, 11 empates, 13 derrotas. Não tá ruim também, viu? Não tá ruim pela fase. Escapa no Aqui rebaixamento escapa, aí. Quesada. Pode falar aí, Cacete. É a questão do número de derrotas, né? O quê? Com o trio, só 2 derrotas. Não, eu sei disso. O problema- mas o aqui aproveitamento, ainda não é tão ruim do jeito que se pinta. O problema aí é que tem jogos da Copa do Brasil, né? O problema aí pra mim é que joga muito mal. Joga uns jogos muito, muito ruim mesmo. Esse é o problema. Não tem só do brasileiro. Isso é total. Isso é Isso é total, total. desde que o Memphis chegou. É, o que isso o é Neto está total. falando é o aproveitamento. O aproveitamento lá sem o trio É. um número para não cair. É, E o sabe? de 67 é para brigar pelo título do brasileiro, entendeu? Então, aí o que eu faço? Eu venho aqui pro 67 ou venho pro 56? Faz o meio termo igual o Crespo fez no São Paulo. Tem que achar Como uma você maneira. faria, Souza? Eu colocaria 3 zagueiros também. O quê? 3 O zagueiros. Veloso tá assistindo o programa, falou que não foi assaltado, não. E foi o quê? Que teve desinteria. Desinteria. Mas como é que o cara deixa de trabalhar porque tá fazendo cocô, velho? Nossa. Fala a verdade. O que você acha que você que é o cara? Volta. Eu? Volta Eu Veloso. com desinteria eu trabalho também. Ô, Volta, vem de, Veloso. ô, Veloso, vem de fralda, velho. E aí, Souza, isso aqui?
Então eu acho que o aproveitamento ali, o número de derrotas preocupa, né? Com os 3 aqui são 2 só derrotas, ali são 13. Então é preocupante porque você não tem peça de reposição no Corinthians. Dá para o Corinthians sair dessa fase difícil até o final do campeonato, dia 21 de dezembro? Precisa melhorar o aproveitamento em casa. O time não vence Cagou, cara. há 5 jogos, 30 pontos disputados no Brasileiro. 15. Ganhou 15 e perdeu 15. Esse número aí não tá legal, Pena. não, Netão? Então A última derrota do Bragantino foi contra o Corinthians. Depois de sair, o São Corinthians... 9 jogos que não ganha? Exatamente. Nossa Senhora, cara. Tinha uma vitória, né? do Olha Bragantino. quantos pontos o Corinthians perdeu. 3, 6, 8, 10, 12. E olha 12 pontos. E olha para quem perdeu os pontos, craque. Bahia que tá para título, Fortaleza que tá para cair, Bragantino que tava para buscar e vai brigar para não cair, Vitória para não cair, o Cruzeiro para título. Então 3-3 aí, mais ou menos. Mas são 3 jogos aí que não podia perder. São 8 pontos. Com 22, estava com 30. Vai É ter muito louco isso? Vai ter que buscar fora esses pontos aí perdidos dentro de casa. Eu acho que a preocupação do torcedor é essa. É que o Corinthians não está desempenhando o que o torcedor está acostumado e não é o Química Arena. Isso é preocupante. É isso aí, nação. Olha esses 5 jogos aqui na tela, cara, mas me dá uma tristeza, cara. Olha, cara, olha quantos pontos a gente perdeu aqui. Foi 2, 4, 10, 12 pontos perdidos, cara. Desses 12 aqui, 10 era pra ganhar, com certeza. Era pra estar com 32, brigando pelo G4 lá. Então é triste, é isso aí que tá fazendo a diferença. Lógico, né? A diferença aí quando tá o trio, quando não tá. Mas a gente não pode ficar refém de 2, 3 jogadores, não. Eu acho que precisa melhorar esse elenco aí. Agora com o transfer ban, não sei como é que vai ser a votação aí. Vamos ver, esperar, né? Torcer aí pras coisas dar certo aí, que tá difícil, hein? Muitos anos que a gente tá torcendo pras coisas dar certo e não dão. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o like, deixa nos comentários aí o que vocês acham da sequência do Corinthians aí. Pra mim, Guinegão deveria ser titular aí até a volta dos jogadores. Eu acho que não dá pra pôr Romero, Thales, não. Tem que ser Guinegão, Kaique. Acho que as molecadas foi bem contra o Bahia. Foi 2 falhas defensivas pra mim ali, que saíram os 2 gols do Bahia. E o Corinthians perdeu muito gol. O Corinthians também tá com azar e também tá muita marcação contra dos juízes. Tá complicado. Só valeu demais. Tamo junto. Fui.